Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o voto do ministro Fux, tá? O ministro Fux destruiu a tese toda do Alexandre de Moraes. Ele diminuiu a pena da Débora Rodrigues, lá do Perdeu Mané, para 1 ano e 6 meses. Olha só a coisa que eu falei aqui no vídeo, que eu falei, olha, eu acho que ela realmente deve ser, a pena dela deveria ser 1 ano e 6 meses, por quê? Porque foi justamente a depredação de patrimônio público, tem um nome, o crime lá. Essa parte, ok, ela realmente rabiscou na estátua lá. Olha só, se você fosse ver de verdade, nem isso deveria ser crime, porque foi só batom, né? Só limpar com água, mas assim, se a gente quer ser rigoroso para dizer que teve o crime, ela depredou um patrimônio público, ele manteve só isso, tirou todo o resto. Isso é muito pior do que você pode imaginar para o Alexandre de Moraes, para a tese do Alexandre de Moraes, para a tese do Flávio Dino. E tem chance da divergência dele ser acompanhada pelo resto do pessoal, tá? Essa mudança do voto do Fux, isso daqui pode enterrar o caso inteiro do Alexandre de Moraes. Eu vou explicar para vocês por quê. O problema todo é aquilo que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes precisa dar essas penas altas para conseguir chegar no Bolsonaro. Ele precisa dizer que qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com a coisa queria golpe. A Débora estava lá, ela tinha alguma ligação, ela queria golpe. E aí é a pena absurda de 14 anos de cadeia e coisa e tal, uma pena sem sentido nenhum. O que o Fux fez foi afastar o tal do crime multitudinário. Ou seja, ele quebrou a espinha dorsal da tese do Alexandre de Moraes nisso daí. Se o voto dele prosperar, isso aqui tem consequências não só para Débora, mas para as outras pessoas que foram condenadas também. O pessoal vai poder pedir revisão dessas penas. Não, peraí. Olha o caso da Débora aqui, ó. O ministro Fux afastou o tal do crime multitudinário, que é um absurdo mesmo, que, né, mas que, de novo, o Alexandre de Moraes precisa disso para chegar no Bolsonaro. A ligação da Débora com 8 de janeiro é muito mais forte do que a ligação do Bolsonaro com 8 de janeiro. Então, se afastou essa ligação no caso da Débora, como é que eles vão condenar o Bolsonaro por aquilo? Esse é o problema do Alexandre de Moraes. Vamos entender esse voto aqui, porque isso aqui muda tudo, tá? Essa notícia foi sugerida por Bitman, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, uma reviravolta muito grande, e é por aquilo que eu estou falando para vocês, tá? Não é que essas pessoas não queiram condenar o Bolsonaro, é que o Alexandre de Moraes está fazendo tanta merda, mas tanta merda, que até o pessoal ali do STF está começando a ficar incomodado de seguir o Alexandre de Moraes nesse negócio e ficar exposto como ele está exposto, né? Já está claro para todo mundo, a menos quem quer se esconder na bolhazinha da esquerda, que o Alexandre de Moraes está fazendo uma merda atrás da outra, né? E aí o Fux deu o voto dele. Lembra que quando teve esse caso todo lá, votou o Moraes, o Dino acompanhou o Moraes, então os dois votaram pela pena de 14 anos para Débora. O Fux pediu vista do caso, falou que ia avaliar o caso com calma, ia entender o que aconteceu e coisa e tal. E agora ele deu o voto dele, e o voto dele foi para condenar ela por 1 ano e 6 meses. Olha só, será que está assistindo o canal aqui? Porque eu falei exatamente isso, né? Aqui, ó, o ministro Fux tinha pedido o visto ao caso da Débora Rodrigues, o Moraes e o Dino tinham imposto pena de 14 anos. Fux voltou para reduzir para 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias multa. Ou seja, o que está dizendo aqui? 1 ano e 6 meses de reclusão. É uma pena até severa porque ela fez, mas é uma pena condizente, realmente. É o que eu falo para vocês, é um absurdo aquele quebra-quebra que o pessoal fez no 8 de janeiro, né? Ele condenou ela para isso, e os 10 dias multa, 10 dias multa é uma multa, tá? Um pagamento que seria justamente pela limpeza da estátua, né? O que, de novo, é uma besteira, porque ela fez com batom, né? Você jogando água ali, passando um paninho, a coisa sai. Mas, de qualquer forma, é muito menos do que o Alexandre de Moraes e o Dino estão falando. Os jornais aqui estão dando foco nisso daí, né? Que, não, ele reduziu a pena, ele reduziu. Mas é muito mais do que isso. Porque olha só como é que era a história, né? Por que a pena tinha que ser tão grande? Por que a pena era tão grande para Débora, né? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 6 meses de pena. Aqui, ó, Código Penal, artigo 359-L. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Qual foi a violência que ela usou? Escrever numa estátua? Não tem, cadê a violência aqui, né? A pena de reclusão de 4 a 8 anos. Repara que é um crime muito grave. 4 a 8 anos de cadeia. Eles deram 4 anos e 6 meses. Deram bem perto do mínimo, mas ainda assim um valor alto, né? Golpe de Estado, 5 anos de cadeia. Golpe de Estado é o 359M. Tentar depor governo legitimamente constituído, golpe de Estado, né? E, de novo, isso daqui tem uma discussão nisso daqui que não é se um crime absorve o outro, né? Ou seja, porque
Para você tentar o golpe de Estado, você precisa abolir o Estado Democrático de Direito. Se você tem um Estado Democrático de Direito, você não tem golpe de Estado, né? Então, assim, um crime inclui o outro. E quando acontece isso, o crime mais gravoso é considerado, o crime mais sério é considerado, e o outro crime é descartado, né? Quando você invade uma casa para roubar, o crime de roubo absorve o crime de invasão de domicílio. Né? Por quê? Porque para você roubar uma casa, você precisa invadir o domicílio. Então, conta com o outro. Né? Então, você não aplicaria os dois pela lógica do direito penal. Você aplicaria só o golpe de Estado, que é o mais gravoso. Por que é mais gravoso? Esse aqui é 4 a 8 anos, esse aqui é 4 a 12 anos. Então, ele é mais sério, ele é mais grave. Né? Então, já tem essa discussão. Né? Não poderia ser os dois juntos, teria que ser só o mais gravoso, só esse daqui. De qualquer forma, ele somou os dois, botou 4 anos e 6 meses da abolição do 359L e 5 anos do 359M. Então aqui já deu 9 anos e 6 meses, quase 10 anos. Aí ela colocou aqui, ó, dano qualificado, associação criminosa armada e a deterioração do patrimônio tombado, que foi... ele manteve só esse último ponto aqui. Dano qualificado, ele entendeu que está absorvido nisso daqui. Associação criminosa armada é um problema porque não tinha muita gente armada ali, né? Você pode dizer que até haviam algumas pessoas com estilingue, isso é uma forma de arma, mas vamos combinar que não tinha gente armada ali, né? Mas enfim, associação criminosa, golpe de Estado e abolição... Coisa. Aí o que aconteceu? Ele deixou só a deterioração do patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses. É uma pena pesada? Tá? É uma pena pesada, mas... é uma pena condizente com a realidade, né? Diferente de 14 anos para a pessoa pichar uma estátua, que é uma coisa totalmente sem sentido, né? Ou seja, o cara está indo no sentido correto da coisa. Mas o mais importante aqui, que você tem que prestar atenção nisso, não é a mera diminuição da pena, é o fato que ele jogou fora essas duas coisas aqui. E por que ele... O que quer dizer isso, né? Lembra, o Alexandre de Moraes resolveu aplicar o princípio do crime multitudinário nesse tipo de acidente. Eu falei que esse crime, esse princípio existe no direito penal, tá? Existem situações em que você não precisa individualizar o que fez cada indivíduo, você pode considerar que todos eles estavam fazendo a mesma coisa, porque todos eles tinham o mesmo interesse. Mas aí que tá. Pressuposto de você aplicar a doutrina do crime multitudinário que você tenha essa indicação de que todos queriam a mesma coisa ali, que todos queriam dar um golpe de Estado, que todos queriam fazer a abolição violenta do Estado de Direito. E isso não é dado, não é verdade, não. Haviam pessoas ali que queriam um golpe de Estado, eu não tenho dúvida nenhuma que haviam pessoas que queriam um golpe de Estado, mas haviam pessoas que estavam só protestando contra o resultado da eleição, que estavam protestando contra o que elas achavam ser uma injustiça, a eleição do pinguço corrupto, o que, diga-se de passagem, eu também acho ser uma injustiça isso. Então, ou seja, tinha muita gente protestando por outras coisas ali que não queria dar um golpe de Estado necessariamente. E se você não tem o pressuposto de que as pessoas todas queriam estar ali para aquilo, você não pode aplicar o crime multitudinário. Você tem que diferenciar a intenção de cada pessoa, quem estava ali querendo golpe de Estado, quem estava ali querendo protestar, ou que estava querendo depredar, ou que estava querendo roubar, ou que estava querendo fazer alguma outra coisa nessa ação, né? O direito penal, você tem que determinar cada coisa. O crime multitudinário é muito usado, por exemplo, em briga de torcida organizada. Por quê? Porque você sabe que briga de torcida organizada, o pessoal vai lá, eles combinam para isso mesmo, todo mundo queria ir para brigar mesmo. Então você já tem o pressuposto que a intenção de todas as pessoas era brigar. Então, a briga você pode colocar o crime multitudinário, briga de torcida, tipicamente se usa o crime multitudinário. Por quê? Porque você sabe de antemão que as pessoas queriam brigar mesmo, estavam ali, essas torcidas organizadas organizam isso, marcam encontros para brigar e coisa e tal. Então, você usa o crime multitudinário. Agora, nesse caso aqui, você não pode usar, porque você não tem o pressuposto de que todas as pessoas queriam um golpe. Isso o Alexandre de Moraes diz que é, mas, né? E o que o Fux fez aqui? Com essa decisão do Fux, ele derrubou o crime multitudinário. Então, olha só, se ela não queria o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, derrubou a tese do crime multitudinário. Se derrubou para ela, acabou, mesmo. Tem que derrubar para todo mundo. Porque agora, cada acusado nesse caso, você tem que individualizar o que ele fez naquele dia e aplicar a pena conforme o que ele fez. Ah, ela foi lá e deteriorou uma estátua. Beleza. O outro foi lá e quebrou uma porta. Crime de dano. Quebrou uma porta é crime de dano. E mais do que isso também é deterioração de patrimônio público tombado, porque todos aqueles
prédios ali na Praça dos Três Poderes são patrimônio público tombado, vocês sabem, né? Toda a esplanada dos ministérios ali em Brasília, toda aquela coisa é considerada patrimônio público tombado, né? Então, certamente vai ter dano e coisa e tal, mas não é uma coisa assim, né, tão séria. Se você quebrou uma porta, é dano mais deterioração. Por quê? Porque você danificou coisa, você quebrou coisa. Ela não quebrou a estátua, ela, né, deteriorou ali o patrimônio público, mas ali você limpa, a estátua tá limpa, não teve nada de coisa. Mas teve gente que quebrou porta, teve gente que quebrou o plenário lá do STF, quebrou as cadeiras, quebrou um monte de coisa ali. Esse pessoal teria que ter um pouco mais, teria o dano e mais a deterioração. Agora, isso daqui, ó, associação criminosa, golpe de Estado e abolição violenta, foi descartado nesse caso aqui, nesse julgamento do Fux. Cara, isso muda tudo. De novo, pode ser que ele seja voto vencido, tá? Pode ser que o resto do plenário vote contra o Fux, vote a favor do Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes vai ter mais alguns votos nessa história, mas eu tenho certeza também que vai ter alguns outros votos do lado do Fux também. Por exemplo, eu acredito que o André Mendonça, esse caso está no plenário, tá? Eu acredito que o André Mendonça e o Cássio Nunes devem votar também no mesmo sentido. E aí, meu amigo, o resto do pessoal fica uma incógnita, né? Porque a verdade é que está todo mundo sentindo que houve um exagero nesse caso aqui. E aí todo mundo, vendo a pressão popular, pode votar pela divergência do Fux e acabar inocentando não, né? Condenando ela a 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, como ela já cumpriu essa pena, ela já teria totalmente livre agora. Não é mais prisão domiciliar, não tem mais medida cautelar, não tem mais nada, ela está livre, porque ela já cumpriu a pena. Ela está mais de 1 ano e 6 meses presa preventivamente, então ela já cumpriu a pena agora. Então ela já pode ser solta, estaria totalmente livre, né? Imagina, vai poder dar entrevista, vai poder aparecer na televisão. Olha o caos que isso vai gerar para o Alexandre de Moraes, hein? Olha a tragédia. E o pior de tudo, é o que eu falo para vocês, existe um motivo pelo qual o Alexandre de Moraes estava usando essas penas enormes para esse pessoal, né? Ele queria aplicar esse princípio do crime multitudinário, que qualquer um que tenha qualquer coisa a ver ali estava fazendo golpe de Estado, porque ele pretende botar o Bolsonaro nessa mesma turma, ele quer botar o Bolsonaro, o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver, ele incentivou, ele criticou as urnas, então ele incentivou o 6 de janeiro, então ele está também crime multitudinário, é golpe também. Ele precisa dessa ligação jurídica para conseguir condenar o Bolsonaro. E além disso, ele quer botar um monte de pena do pessoal bem perto aqui do limite, né, de 4 e coisa e tal, para dizer que o Bolsonaro 8 anos, é o máximo, 8 mais 12 é 20 anos para cada pessoa. Bolsonaro cometeu um golpe de Estado e vai somar tudo e vai botar uma pena de 50 mil anos para o Bolsonaro de cadeia. Esse é o plano do Alexandre de Moraes. E depois ele vai indultar, o plano dele era indultar todo mundo e deixar só o Bolsonaro condenado, dizendo que as outras pessoas foram iludidas por ele e coisa e tal, para fazer uma pacificação do país. Por isso que ele não quer anistia. Ele não quer anistia porque justamente ele quer poder depois soltar essas pessoas para dizer que está pacificando o país, né? Enfim, mas com esse voto do Fux mudou tudo, cara. Por enquanto, é só o voto dele. Mas se vencer essa corrente do voto dele daqui para frente, meu amigo, aí acabou, cara. O Alexandre de Moraes tá ferrado. Não consegue ganhar mais nem no STF. E aí, meu amigo, aí acabou tudo, né? Até a anistia perde sentido, porque no final das contas, a anistia existe justamente porque os crimes, pô, são penas absurdas. Todo mundo tá vendo a pena absurda que tá acontecendo. Se realmente baixar a pena para esse patamar aí de 1 ano e 6 meses, talvez 2 anos para um ou outro, 3 anos para um ou outro aí, se baixar para esse patamar, digamos, dentro da realidade, ainda são penas duras, tá? Para os crimes cometidos são penas muito duras, mas estaria dentro do razoável, né? E aí talvez seja isso que a gente está vendo acontecer. Talvez o Alexandre de Moraes está puto da vida justamente por isso, né? Foi isolado por esse pessoal todo, né? Olha que coisa, é muito erro, cara. Aquele negócio da citação dele do Bolsonaro, até o Matheus Leitão criticou ele por isso, para tu ter uma ideia. Eu vou falar sobre a questão da citação do Bolsonaro num outro vídeo hoje, porque foi mais um erro do Alexandre de Moraes enorme que está acontecendo aqui, que o pessoal está se dando conta nessa história. Enfim, essa é a coisa toda. Então, essa mudança aqui é uma mudança muito maior do que parece, tá? Assim, de novo, a queda da pena é muito grande. De 14 anos para 1 ano e meio, é muita diferença. Mas é mais do que isso, é o que eu tô querendo falar para vocês. Ele está descartando o crime multitudinário do Alexandre de Moraes. Se descartou para Débora o crime multitudinário, tem que descartar para todo mundo, porque a característica do crime multitudinário é justamente que você assume que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Agora, se você não assume mais isso, você tem que agora comprovar a conduta de cada pessoa.
cada indivíduo que estava ali, o STF, o Paulo Gonet vai ter que provar o que o cara fez de errado, e a pena vai ser só pelo que o cara fez de errado. O que, diga-se de passagem, é o correto, tá? O que deveria ser sempre. Sempre foi um erro do Alexandre de Moraes assumir que todo mundo queria dar golpe nessa história, né? Enfim, isso daqui é uma facada no Alexandre de Moraes, tá? O Alexandre de Moraes tá fudido se isso aqui prosperar. Vamos ver os próximos votos agora do STF, porque ainda tem um monte de gente para votar, só votaram 3 até aqui. O Alexandre de Moraes e o Dino votaram por 14 anos, o Fux com esse voto aqui por 1 ano e meio. E daqui para frente, como é que vai ser? Vamos ver, né?